Olá, meus caros, aqui é o Tempo 360 de volta ao quadro Heróis da Ação e prosseguido com os comentários da filmografia do ator belga Jean-Claude Van Damme. E chegamos aqui ao filme Double Team, de 1997, batizado no Brasil como A Colônia, que é um filme de comédia de ação de 97, dirigido pelo cineasta de Hong Kong, Tsui Hark, em sua estreia na direção americana, e escrito por Dan Jacoby e Paul Moniz. É estrelado por Jean-Claude Van Damme, e aqui spoilers, enfim. Ele tem no elenco, né, ressaltando o elenco, o Jean-Claude Van Damme e o Mickey Rourke, de Coração Satânico, Angel Heart também, além de outros filmes, 9,5 Semanas de Amor, Orquídea Selvagem, acho que 9,5 Semanas de Amor e Orquídea Selvagem também estrelado pelo Mickey Rourke. E ele também tem o astro do basquete Dennis Rodman, olha só que interessante. Ele faz aqui um personagem extravagante, o Dennis Rodman. Continuando as informações, a música original de Double Team, ou A Colônia, foi composta por Gary Shank, que já havia trabalhado em filmes como Clube dos Cinco, filme muito bom, A Cor do Dinheiro com Tom Cruise e Sob Cerco. Enfim, né? O que nós temos mais aqui? A trilha sonora inclui músicas de Joe Schwartz, Laurel Ferrari e Crystal Waters, com Dennis Rodman. Esse aqui, Crystal Waters, né? A parte final da trilha sonora de Double Team, ou A Colônia, é a trilha sonora musical, né? Meio rap, assim, mas é uma música bem bacana, está dentro do contexto do filme. Bom, e daqui algumas pequenas curiosidades sobre A Colônia, algumas informações, pequenas informações, eu vou comentar aqui o que eu acho desse filme. Esse filme eu não assisti no cinema, eu acho que foi o único filme de Jean-Claude que eu aluguei em VHS. Em home video, porque como eu já havia ressaltado nos vídeos anteriores da filmografia do belga, o Van Damme ele estava tendo problema com estúdios e muitos dos filmes que ele estava fazendo, né, botando em circuito, eles estavam sendo lançados diretamente em vídeo. Então, ou seja, a carreira do Van Damme já estava despencando absurdamente ali. E ele também ele pensou, vou lançar em vídeo, e estava sendo lançado em vídeo. O que eu acho um declínio para um ator como o Jean-Claude Van Damme, porque a gente que viu ali a ascensão do belga desde os VHS lá do final dos anos 80 e tudo mais, aí para a ascensão definitiva dele nos cinemas, e ver que ele, né, por conta do problema de droga, de egocentrismo, e do jeito que ele era meio incômodo trabalhar com ele, né, durante as filmagens, ele acabou sofrendo com os estúdios, né, estúdios de cinema, fechando as portas para ele, né? Fecharam todas as portas para ele. A Universal fechou. Aí depois ele só foi tendo o apoio da Columbia Pictures. E aí os filmes do Jean-Claude foram distribuídos diretamente em vídeo. Foi aí que eu aluguei esse A Colônia. E eu posso dizer aqui que a reação quando eu aluguei esse filme foi uma reação um tanto coisa estranha, né? Porque eu já estava muito acostumado de ver os filmes do Jean-Claude nos cinemas, sabe? Vai ver o filme do Jean-Claude Van Damme no cinema, pega o jornal ali, vê que o cinema tá passando, vê a sinopse, o trailer na TV, tava acostumado a fazer isso. E aí eu confesso que ver um filme dele em VHS não é a mesma experiência, embora que A Colônia é um filme muito bom, um filme divertido, é um filme que o próprio Jean-Claude ele disse numa entrevista na época lá que esse filme ele é bem a cara da MTV nos anos 90. Então quando ele disse a cara da MTV nos anos 90, é que nos anos 90 a MTV estava realmente dominando a cultura pop, né? Vídeos, videoclipes, informação, música e televisão, né? Falava de cinema, muito videoclipe, música, era a MTV. Você falar para qualquer um aí que viveu nos anos 90, a MTV tomou conta. Então a MTV acabou virando uma mania. E o Van Damme, ele comparou esse filme Double Team, o título original seria Time Duplo, né? Ele comparou Double Team, ou A Colônia, com o que era a MTV dos anos 90. Um filme divertido, um filme bem canastra, filme de comédia, tem alguns momentos ali que você começa a dar risada e algumas forçações ali. Porque o Jean-Claude aqui ele volta novamente a fazer um agente, né, do governo, né, especialista, que é o Jack Quinn, algumas missões perigosas, e o filme já tem uma abertura bastante frenética, bastante, né, uma ação mesmo, explosiva, que ele está numa missão.
Aí parece que depois ele tá no sul da França. E ó, quando a gente fala sul da França, a gente já tem uma referência ali ao filme Risco Máximo, Maximum Risk, onde também se passa no sul da França o primeiro ato do filme, né? Os créditos iniciais do filme, na verdade. Então a gente vê uma similaridade aqui. Só que o Risco Máximo foi dirigido pelo Ringo Lam. Também não tem muita diferença que o outro diretor de Hong Kong, que é o Tsui Hark, também, né? Acho que tem um pouco daquele jeito do Ringo Lam, né? Aquela direção asiática adaptada para o cinema americano. Isso aí foi muito bom, tá? Então o filme já abre com uma cena explosiva e o personagem do Van Damme, que é o Jack, ele está lá no sul da França relaxando com a mulher dele está esperando o filho, eles estão lá numa boa, de repente ele recebe uma ligação e é uns agentes do governo que querem que o personagem do Jack ele vá na caça ao Stavros. E quem é o Stavros? O Stavros é o personagem do Mickey Rourke, o ator icônico, como já ressaltei aqui, de Orquídea Selvagem, 9,5 Semanas de Amor e do Grande Coração Satânico, Angel Heart, baseado numa obra literária. Então eles querem a ajuda do Jack Quinn para ir na caça ao Stavros e impedir os planos malévolos desse vilão. E olha só que coisa interessante, né? Quando o Van Damme ele participou de uma festa ali, acho que foi em Roma, ele estava lá com o Dennis Rodman, até a MTV filmou na época, foi o Multishow que apresentou, tem vídeos no YouTube. O Van Damme, ele estava numa festa ali e ele disse que o personagem do Mickey Rourke seria chamado de Travis. Então será que Travis era o nome do personagem do Mickey Rourke antes de ser batizado de Stavros? Bom, isso a gente não vai saber nunca. Eu tentei procurar algumas informações aí, não, né? Não vai demorar muito, mas é só apenas uma ressalva aqui do Tempo Ter 60, nesse especial que eu vi do Multishow, quando o Jean-Claude, ao lado do Dennis Rodman, toda a equipe dele, ao lado do Mickey Rourke, estavam divulgando a colônia lá em Roma, né? E eu acho também, supondo aqui que a Adriane Galisteu, antes de obter a fama, né, que ela ficou conhecida como a mulher, né, a viúva do Ayrton Senna, eu acho que a Adriane Galisteu, né, ela estava fazendo um teste para que ela pudesse viver uma personagem desse filme Double T, porque quando o Van Damme chegou no Brasil, né, tem até vídeos no YouTube daquele dia lá que ele estava esfriando a cabeça dos problemas conjugais que ele estava sofrendo, estava se recuperando do vício das drogas, tentando se recuperar, porque ele não havia se recuperado totalmente. E aí foi revelado ali que ele estava escolhendo algumas atrizes para escalar no elenco ali e para fazer algumas filmagens em Roma. E a Adriane Galisteu era uma dessas atrizes que estavam sendo escaladas. Inclusive é muito interessante, porque esse vídeo lá, o que hoje tem no YouTube, no Fantástico, né? É fantástico, é lacrada. Não, tô brincando aqui. Esse vídeo que tem no YouTube do Fantástico, não só estava a Adriane Galisteu, como também, né, a ex do Chiquinho Scarpa, né, a Carola, que infelizmente morreu, uma loira muito bonita. E tinha outras mulheres também, como aquela que na época era novata. Como é que é o nome dela mesmo, porra? Caramba! Enfim, aquele programa Super Pop, putz, me fugiu o nome da mulher, você acredita nisso, cara? Não, pô, me fugiu o nome da mulher. Pô, aquele tem programa na RedeTV, a mulher tem programa na RedeTV, na época ela era ainda uma novata. Enfim, depois eu lembro, me fugiu mesmo, você acredita? Me fugiu o nome da mulher, cara, me fugiu. Menezes, né? Como é que era? Putz, fugiu. Caralho, velho, eu lembro tão mal mesmo de memória. Eu lembrei até da viúva do Chiquinho Scarpa, lembrei da Adriane Galisteu. A novata Luciana Gimenez. A Luciana Gimenez estava ali, né, nessa reunião de mulheres bonitas, exóticas, ao lado do Jean-Claude Van Damme. E o Van Damme, obviamente, deu uns pega ali na Luciana Gimenez, porque a Luciana Gimenez sabe muito da vida do Van Damme, né? Então, tava lá a Luciana Gimenez, a ex do Chiquinho Scarpa, loiras bonitas, morenas, época boa, né, pra pegar mulher, né? O Jean-Claude deve ter faturado comida um monte ali, né? Enfim, por isso que eu acho legal fazer vídeo, não de forma editada, né? Pô, Luciana Gimenez, cara, na época ali, enfim, não que ela tava sendo escalada para o elenco, mas quem queria participar do elenco do filme, pode ser que a Luciana Gimenez participou também, mas quem estava interessada mesmo em participar do elenco era a Adriane Galisteu, que foi fazer um teste em Roma.
Ela fala ali, provavelmente seria para o Double Team ou a Colônia. Que o filme foi filmado em Roma, né? Inclusive ele tem grandes locações. Eu lembro que a Adriane falou assim: estou indo em Roma para fazer alguns testes. Vai saber se eles não me chamam, né? E a Adriane Galisteu, acho que não sei como é. Hoje ela tá meio, né? Mas na época tinha o corpo passa, né? Inclusive o Van Damme tava chegando junto lá e tava a Glória Maria do Fantástico. A Glória Maria falava assim: olha, ele tá tentando passar a mão na Adriane. Ele não é bobo, não. Não, ele vai tentar passar a mão em homem. Não, tô zoando, pessoal, zoando. Brincadeirinhas aqui do TFTCC. Enfim. Falando do filme em si, A Colônia é um filme divertido, já disse aqui, grandes locações, o Mickey Rourke faz o vilão, o personagem de Jean-Claude Van Damme ele tem um certo trabalho em lidar com o Mickey Rourke na captura, e quando ele não consegue capturar o Mickey Rourke, já estou contando o filme quase todo, ele é enviado para uma colônia penal. Olha, uma colônia, ele é punido, né? Na verdade, o perito lá em Missões Perigosas, que é o Jack Quinn, ele é perito e mandado para uma colônia penal, e aí ele não pode sair dessa colônia, né? Ele tem que ficar lá, ele tem que obedecer às regras, senão ele é capaz de ser exterminado, que nem, por exemplo, almoçar na hora certa e tudo mais, e se ele não voltar, né, por exemplo, na hora do refeitório, se ele passar um pouco da hora do refeitório ali ao lado dos outros presos, ele recebe uma punição severa. Então o filme bem isso, tem ali tem alguns momentos do filme onde o Jean-Claude está em forma, tá? Apesar de estar com problema de drogas, o cara estava em forma. Momento ali que ele começa a se exercitar, ele começa a treinar a mente, o corpo, para se preparar contra o personagem do Mickey Rourke, que é o Stavros. E depois as coisas começam a se complicar, porque a partir do momento que o Van Damme não capturou Stavros, ele falhou na missão e foi sentenciado à prisão numa colônia penal, na colônia, né? Só que é interessante que nessa colônia ele consegue usar os computadores, ele consegue hackear os passos, né, do personagem do Mickey Rourke. Quando o Van Damme falha na missão, o personagem do Mickey Rourke, ele sequestra a protegida do Van Damme, que é a amada dele, a mulher dele, né, que está grávida. E quando o Stavros sequestra a mulher do Van Damme, que está grávida, cabe ao Jean-Claude Van Damme obter a ajuda do excêntrico jogador de basquete Dennis Rodman, que também está muito bem no filme, viu? Está muito bem no filme, o Dennis Rodman. Acho que o único filme de ação que eu vi dele que eu gostei mesmo foi em A Colônia. Depois ele fez outros papéis, mas não gostei muito, não. Então o Dennis Rodman, né, também jogou basquete polêmico e tudo mais, ele faz algumas referências, né, aquelas posições, né, jogador de basquete e tudo mais, você joga bola, todo mundo já sabe, mas enfim, não vou ficar narrando aqui detalhes. O Dennis Rodman tá muito bem no filme, então ele faz um aliado do Van Damme, mas ele não é que ele seja um aliado, né? É um cara que lida com contrabando de armas, e quando o Van Damme precisa de algumas armas ali, ele vai solicitar a ajuda do Dennis Rodman, e o Dennis Rodman vai cobrar um preço, né, para ajudar o Van Damme. Não é nada de graça, nothing's free. Tem um preço ali a pagar, nada de graça. E o Dennis Rodman depois ali, que eu não vou contar mais nada, né, cara? Chega, já falei demais aqui, senão vai ficar uma análise bem chata, bem negócio de xarope. Eu não gosto de fazer isso aí aqui no meu canal, tô evitando. Aí depois, quando o Dennis Rodman forma essa parceria com o Jean-Claude, no personagem dele, Jack Quinn, aí nós temos o título do filme, né? Double Team, né? Deveria ser time duplo, acho que a colônia, enfim, deixaram como uma colônia. Aí eles formam essa dupla para ir na caça do Stavros, e aí o filme chega ao fim, mais locações, os dois obtêm ajuda, e obviamente nós vamos ter o confronto mano a mano do personagem do Jean-Claude Van Damme com o personagem do Mickey Rourke. E o Mickey Rourke treinou aqui, ele tá bem, não é um artista marcial, mas ele tá bem. Tá? Então é exatamente assim que se encerra mais uma análise relacionada com a franquia do belga Jean-Claude Van Damme. Agora falando de A Colônia, filme dirigido por Tissot Rourke, lá dos anos 90, já falei a data aqui. Fiquem ligados que no próximo sábado eu volto com mais um filme da franquia do belga Jean-Claude Van Damme para esse quadro Heróis da Ação. Vou ficando por aqui, meus caras. Um abraço a todos e fui!